Eu sou diabético e odeio secura, então eu estou muito feliz com esse garoinha meio friozinho, porque pelo menos o ar não está tão seco nem tão sujo, né? Pois é, com esse ar mais limpo eu quero saudar aqui o Marlos de Araújo Freire, um dos meus primeiros inscritos aqui, dos meus 306 mil inscritos no canal do YouTube. O Marlos me mandou um WhatsApp fazendo uma coincidência de um tal assessor do PT que já ganhou 2 vezes a Mega Sena. Eu contei para o Marlos a minha experiência pessoal. Eu era viciado em loteria. Jogava aquela coisa viciada, o cara joga os mesmos números. Até que, cobrindo o mensalão, eu pensei, ora, se o governo do PT e seus aliados e até a oposição do PSDB roubaram todos os cofres da República, não iam roubar a loteria? Quer dizer, eles já roubam com o absurdo do dinheiro que o governo fica. Agora, nada que um congelador não resolva, só botar as bolas que precisam ganhar, né, num congelador e elas ficam mais pesadas para cair na bolinha. Não tem auditoria que vá pegar na bola para saber se ela está gelada. Então, Marlos, eu acrescento aqui a minha experiência de repórter político, a sua de observar as coisas e ver o noticiário, tá? Obrigado pela dica. E o Celso Silva também fez uma observação interessante. Por que não está registrado no título do eleitor o número da carteira de identidade, que é uma só, né? Para evitar fraude, né? Pois bem, passados esses recados, eu vou em frente, dizendo que, como se esperava, os líderes do Centrão no Congresso Nacional começam a dizer que o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deve ser votado só no ano que vem, de acordo com a coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. Eu estou prevendo isso há algum tempo. Eu já disse, na época da eleição, inclusive, que houve a vitória do Bolsonaro, o Bolsonaro afastou todos os dirigentes partidários que competiram com ele, ele ganhou de todos, né? A eleição para a Câmara, que era muito importante, e não teve aquela maioria, né? Foram 52% de uma renovação teórica, né? Recentemente eu vi o Baleia Rossi, que assumiu a presidência do MDB, né? E nunca a presidência do MDB foi tão mal ocupada, apesar nem dela já ter sido ocupada pelo Jucá, mas até o Jucá, né, é mais qualificado do que o Baleia Rossi, né? E o Baleia Rossi falando dessa renovação, ele, filho de Wagner Rossi, suspeito do mensalão, da Lava Jato, até de tudo, né? Pois é, então, para dizer para você que a Câmara não foi renovada, assim como o MDB não foi renovado, o Baleia Rossi, ali foi aplicada a lei do filho, né? Que é comum na política brasileira e que o Bolsonaro reforçou muito, né? Nesse seu governo, né? Pois bem, mas hoje eu fiquei impressionado com 2 coisas. Primeiro, o meu amigo Roberto Liviano, presidente, promotor público, presidente da associação, né, de uma associação civil, eu não aceito a corrupção. Ele sempre me manda os escritos dele, seja por WhatsApp, seja por e-mail, né? E ele me mandou um artigo que ele escreveu a respeito dos 5 anos e meio da Lava Jato, dos 6 anos de colaboração premiada prevista na legislação brasileira. Eu tenho falado muito disso, que o professor Modesto Carvalhosa, que é o maior especialista em corrupção, combate à corrupção no Brasil, sempre me chama a atenção para a importância da entrada do Brasil no clube internacional, através do reforço da delação premiada, governo Fernando Henrique, governo Lula e, sobretudo, no governo Dilma, que é a lei mais recente. Essa lei está sendo desafiada, está sendo esculhambada no Congresso, que está ocupada por bandidos suspeitos, assustados e até por condenados, cumprindo pena, né? Mas a verdade é que o Instituto está aí prestando grandes serviços. 7 anos do mensalão, né? O primeiro grande processo contra a corrupção, processo penal, julgado no Supremo, quando o Supremo atingiu píncaros de popularidade, agora, ao contrário, está píncaro de impopularidade. O Joaquim Barbosa chegou a ser um dos brasileiros mais populares
e hoje o Gilmar Mendes representa exatamente o contrário, não por acaso os dois sempre foram inimigos. E o Joaquim Barbosa chegou a desafiar o Gilmar a trazer os seus jagunços do Mato Grosso para defendê-lo da sua ira, né? Pois bem, 31 anos da Constituição, que é dita cidadã, que é dita republicana, mas que não é nada disso. É uma Constituição madrasta. Ela abençoa alguns e perdoa outros, né? Os próprios filhos, ela abençoa e perdoa os enteados, né? Que somos todos nós, e os filhos são os funcionários públicos, os altos burocratas e a turma da fusarca, né? Dos três poderes da República. Pois bem, no artigo, o Liviano cita números impressionantes sobre o chamado barômetro, o barômetro da corrupção global, que é da Transparência Internacional, apresentou números impressionantes do Brasil, né? 54% dos brasileiros acham que a corrupção aumentou. E eu concordo, eu estou entre eles. 63% acreditam que o Congresso está contaminado pela corrupção e eu estou entre eles. 57% de que a corrupção chegou à presidência da República e eu estou com eles. E 57%, e eu estou com eles, de que o governo não tem feito um bom trabalho contra a corrupção. E não tem. Eu tenho dito aqui, repito, que o Bolsonaro deixa muito a desejar no combate à corrupção. Fez um acordo com o Dias Toffoli para liberar o filhinho, o seu primogênito Flávio Bolsonaro, agora nomeou Augusto Aras, procurador-geral da República. Eu louvei o fato dele ter nomeado fora da lista. Se lista tríplice de corporação fosse boa, o senhor Rodrigo Janot não tinha saído dela para fazer o jogo sujo do PT na Procuradoria e para depois querer, ainda numa jogada que ninguém entendeu, querer passar uma história duvidosa de que ele teria pensado em assassinar, seria um assassinato do Gilmar Mendes em plena sessão do Supremo. Agora se descobriu que naquele dia que ele disse que invadiu o Supremo para atirar, ele estava em Minas. Eu nunca acreditei nessa história dele e também disse aqui, você é testemunha, de que muito provavelmente isso não ia vender livro. Quero lhe dizer que o Janot foi um fracasso na Livraria Cultura ontem à noite. Hoje nós estamos aqui na terça-feira, ele lançou na segunda-feira. Você pode até dizer que não foi um dia bom, mas olha, os lançamentos que eu já vi, por exemplo, com a presença do Moro, a Isabel que está aqui é testemunha, uma multidão impressionante, né? E tanto o livro da Joyce, que eu escrevi o prefácio, a Joyce Hasselman, quanto um livro também que ele foi um lançamento, agora não me lembro mais nem de que livro foi a respeito da Lava Jato, na Livraria Cultura. Bom, na Livraria Cultura o Janot fracassou. O Janot me traz à tona o outro pecado básico do Bolsonaro, que foi Augusto Aras. Eu defendi e comemorei o fato de que Augusto Aras não estava na lista tríplice. Essa história de lista tríplice de corporação é fascismo. Estamos numa democracia no Brasil, o presidente escolhe, como manda a Constituição, escolhe quem ele quiser. Mas o Augusto Aras tem algumas características que não combinam com um bom procurador-geral que todo mundo esperava que o Bolsonaro pudesse nomear. Por exemplo, ele é babão, puxa-saco. Veja bem, ele puxou o saco do Bolsonaro. Ele é um cara que sempre foi ligado ao PT, é ligado à política, o pai era político, ele fez política, ele tem uma relação muito suspeita com políticos, mas o que é que ele fez? Ele preparou o dever de casa e enganou o Bolsonaro. Ele preparou uma ementa com as opiniões do Bolsonaro sobre os assuntos que ele deveria lidar e defendia esses assuntos com vigor até ser indicado por Bolsonaro. Depois ele foi responder à sabatina do Senado
e fez toda aquela firula para os senadores que o elegeram por um placar espetacular. Ontem, num dos programas favoritos da Isabel e meus, que é o Pingo nos Is, ele deu uma entrevista para o Augusto Nunes, o Felipe Moura Brasil e o Zé Maria Trindade lá na Rádio Jovem Pan, em que ele disse que vários colegas já validaram as mensagens roubadas pelos Arara Hackers para incriminar o Lava Jato. Ele, inclusive, citou o Marcelo Miller, que é um absurdo. Marcelo Miller trabalhou para a quadrilha dos irmãos Batista, está sendo processado. Não é exemplo que se cita. Agora, outra coisa é que ele tem uma mania de falar assim, vários colegas, o Brasil inteiro sabe, e não diz, ele não cita nomes. Um procurador precisa citar nomes, um promotor tem que citar certas pessoas. Outra coisa, vazamentos de conteúdos de inquéritos policiais. Não houve vazamentos. A Lava Jato fez muita divulgação dos seus processos para que o povo tomasse conhecimento, e foi isso que o povo aplaudiu. Não é um jogo escondido que esse Augusto Aras puxa-saco gosta. Pois bem, ele agora está puxando o saco explicitamente dos ministros do Supremo. Puxa saco das besteiras que o Gilmar disse no Roda Viva ontem, e até aplaude o decreto infame do Toffoli, que considera o Supremo atacado por terroristas e está promovendo um decreto que levou até a censura da Cruzoé. Ele vai indo muito mal e a culpa é do Bolsonaro. E o Bolsonaro está, com isso, traindo os eleitores que votaram nele para que ele combatesse a corrupção. O Gustavo Aras não está combatendo a corrupção. E também está traindo os que votaram contra o PT. Quando vai indicar o André Mendonça, puxa-saco, carreirista, abaixo da sombra do Dias Toffoli, para o Supremo Tribunal Federal em novembro do ano que vem, para o lugar do Celso de Mello, e quando indicou esse baiano aí para a Procuradoria-Geral da República, a respeito do qual nós ainda voltamos a falar amanhã, porque meu tempo esgotou. Eu gostaria muito de ficar aqui com você, até porque o Arthur está prestando atenção e parece que está gostando, mas vou ficar aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.